Livro de Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 27. Nós precisamos meditar nessa manhã sobre algo que Deus colocou no meu coração, que é a necessidade. Há uma necessidade urgente. Sabe de quê? De guardarmos o nosso coração. Na Bíblia, coração é sede das vontades, dos desejos, das escolhas que fazemos para a nossa vida. Coração na Bíblia é leve, que significa exatamente isso, essa palavra aqui. Não é sede só de sentimento, tá, irmãos? É da onde procede as suas ações, da onde procede os seus passos, da onde procede os seus pensamentos e direções. Esse é o coração, conforme ensinado na Bíblia. Nós vamos ler então a partir do versículo 20 e vamos comentar sobre esse importante tema no dia de hoje. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, as escolhas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Isso aqui é uma conclamação, a consagração de vida a Deus. Talvez alguém possa falar assim, mas Salomão que escreveu Provérbios, né? Quando ele fala filho meu, ele está se referindo aos seus filhos? Claro que não somente isso, irmãos. Porque, primeiro, Salomão está escrevendo antes ou depois de ter recebido sabedoria de Deus? Depois, né? Ele recebeu a sabedoria no início do seu reinado. Provérbios foi escrito numa fase bem mais madura de vida de Salomão. E quando ele fala filho meu aqui, ele está expandindo, se dirigindo não só aos seus filhos de geração de carne, mas expandindo, como está escrito na palavra de Deus, a todos os filhos de Deus que hoje ouvem a sua palavra. Então esses ensinamentos aqui são para quem? Para todos nós, servos de Deus. E a grande preocupação minha em meditar sobre esse tema, irmãos, é que nós estamos vivendo nesse momento agora tempos de instabilidade emocional muito grande, né? Nós temos visto pessoas que falam uma coisa, aí daqui a algum tempo, você pensa anos, não, daqui a semanas, a pessoa já procede completamente diferente do que fala. Isso está se tornando uma normalidade. Antes a gente via esse tipo de proceder só em político, né? Político em época de eleição promete uma porção de coisa, e a gente sabe que 90% daquilo que eles estão falando não vai se cumprir. Mas parece que o
proceder do político se tornou padrão no nosso meio, na nossa sociedade hoje. Hoje o esposo e a esposa falam um para o outro assim: eu te amo, amanhã está levantando a mão para bater no outro. Daqui a 2 dias está traindo um ao outro. Filhos e filhas que são incoerentes com o amor que recebem dos seus pais, não são gratos, são ingratos no seu coração, procuram caminhos distanciados dos ensinamentos dos pais. Pessoas que não podem ver o outro chorar por qualquer motivo na televisão e começam a chorar também. São pessoas que não têm um equilíbrio, um mínimo de equilíbrio na sua vida. E por perder esse equilíbrio, nós identificamos que esses indivíduos não guardam o seu coração. Porque se preocupam com coisas que não devem se preocupar, almejam coisas que não devem almejar, escolhem caminhos que são caminhos distanciados do Senhor, colhem para si, obviamente, frutos destes caminhos, que são tristeza, angústia, destruição. E na hora de reconhecer os seus erros, o erro nunca é dele, o erro é sempre do outro. Tive um episódio lá no condomínio que exemplifica muito isso, né? Como é um condomínio fechado, de casas, as pessoas exageram um pouco, dando liberdade muito grande às crianças, né? E eu já vi algumas cenas, já aconteceu comigo, de crianças com bicicleta, patins, né? Ou a pé, correndo, atravessarem na frente de carro, mas carro a 20 km por hora, 10 km por hora. Mesmo assim, a criança quase atropela o carro. Olha, irmãos, eu sou de outra época, né? Mas existem ensinamentos que não ficam presos numa época, vocês concordam comigo? Que são ensinamentos que preservam o indivíduo, E aí, tinha umas crianças brincando em cima de uma pedra que tem lá, e tem uma mureta que está praticamente solta em cima de uma pedra. Uma vizinha tirou a foto. Esses são filhos de quem? Agora o que eles estão brincando? Essa mureta vai cair em cima deles. Aí um pai se botou lá: eu vou lá buscar meu filho, eu vou puxar a orelha dele. Eu aproveitei essa exortação e falei assim: eu quero botar uma coisa aqui. Eu estou segurando isso há muito tempo, eu não gosto de ficar me metendo em discussão de condomínio, não, irmãos. Eu me meto de coisas da minha igreja. Eu tenho que pastorear os irmãos, as ovelhas que Deus me deu. Vai me metendo, eu sei exatamente a briga que eu entro, senão eu morro em pouco tempo. Se eu ficar entrando em tudo quanto é briga por aí, morro em pouco tempo. Eu acho que não é isso que Deus quer. Mas falei assim: olha, aproveitando o ensejo, eu acho bom os pais falarem para os filhos, quando virem os automóveis, os carros, ir para o canto da rua ou para a calçada, porque tenho presenciado crianças atravessando na frente de carros. E assim, irmãos, existem lá entrada de entregadores, né? De caminhões de obra. Imaginem, né? Vão imaginando aí, motos de Uber. Olha a facilidade. Eu falei de coração, tentando preservar o filho dos outros. Eu acho bom os pais falarem para sair da frente, porque assim eu fui ensinado. Eu não fui ensinado dentro de um condomínio, eu brincava na rua. E papai e mamãe falavam assim para mim: se eu te ver na frente de um carro, quando o carro estiver passando, você vai entrar e vai ficar de castigo 1 semana. Ou seja, não só falava, como dizia assim: eu vou te punir. E falei assim: me preocupo, encerrei a frase assim: me preocupo quando essas crianças saírem do condomínio. Qual vai ser o proceder delas no meio das ruas? Porque a gente sabe como é que está as ruas, né, irmãos?
Sem o indivíduo procurar, já corre um risco tremendo de um acidente. Procurando, então, nem se fala. Aí um pai, recém-chegado no condomínio, escreve assim: eu tenho certeza que as crianças do condomínio são muito bem educadas. Primeiro, como é que ele pode ter essa certeza? Ele está morando há 1 ano no condomínio. Ele conhece todas as famílias e todos os particulares. Ele não pode ter essa certeza. E ele falou assim: eu educo meu filho, mas meu filho não me ouve. Olha a assinatura embaixo de uma incapacidade de controlar seu filho. E está assinando, gente, escrito isso no condomínio, tem 200 pessoas, 300 pessoas naquele grupo. O camarada me escreve isso escrevendo, assim, escrevendo e assinando embaixo, porque ele é incapaz de corrigir o seu filho. Não é isso que ele está fazendo? Em outras palavras, é isso que ele está falando. Eu sou incapaz de corrigir meu filho, que tem 8 anos de idade. O que vai ser dessa criança, né? O que vai ser dessa criança? E aí termina fazendo assim: mas eu tenho visto também muitos carros acima da velocidade permitida no condomínio. Olha, irmãos, além de uma incapacidade de educar os filhos, além de uma afirmação que ele não pode fazer, o que ele faz? Ele encobre um erro no outro. Desde que a humanidade é a humanidade, se faz isso, não é verdade? O que Adão fez com Eva depois que Deus cobrou ele da posição depois do pecado? Transferiu responsabilidade. O que Eva fez com a serpente depois que Deus cobrou dela a responsabilidade? Transferiu responsabilidade. Como a serpente não tinha ninguém para transferir responsabilidade, ele caiu sobre ela também. Já não tinha mais ninguém na fila ali, mas se tivesse outro na fila, ia passando, né? Ninguém reconhece seus erros. E isso é resultado de uma falta de guarda do seu coração. Porque um coração bem guardado vai analisar e vai reconhecer os seus erros, porque nós sabemos no nosso íntimo. Porque nós temos que ouvir a nossa consciência e saber no que eu estou errado, eu preciso me consertar diante do meu Deus. Eu não posso ter a predisposição, e é uma disposição antecipada, né? De que quando sou cobrado de alguma coisa, deixa eu olhar aqui que eu boto a culpa. Deixa eu procurar uma aqui rapidinho para poder botar a culpa logo. Irmãos, nós precisamos ser confrontados. Porque vocês sabem qual é o principal instrumento de guarda do nosso coração? Tenho certeza que vocês sabem, podem arriscar. Fale um pouco mais alto, por favor, eu já ouvi. A palavra de Deus, irmãos. O principal instrumento de guarda do nosso coração é a palavra de Deus. Ela nos repreende, ela nos exorta, ela tenta acertar o nosso caminho, ela confronta os nossos erros mais íntimos do nosso coração, tentando fazer o quê? Que nos arrependamos e construamos diante de Deus uma vida santa e reta, em conformidade com o que ela nos ensina. É isso que Salomão está dizendo aqui. Olha aqui: filho meu, atenta às minhas palavras. E quando ele fala as minhas palavras, ele está se referindo à palavra de quem? De quem o ensinou. Não, quem ensinou Salomão é Davi. Vou te lembrar de quem lhe deu sabedoria. Quem deu sabedoria a Salomão? Deus. Então, nas palavras de Salomão, são a palavra de quem? De Deus. Atenta, presta atenção às minhas palavras. As minhas razões, ou seja, os motivos de Deus, inclinam
comigo, Senhor, qual o teu motivo para comigo? Qual a tua ação para comigo? Como é que o Senhor vai agir na minha vida agora? Fala para mim aqui. É isso que o texto está dizendo. Um instrumento, irmãos, de exortação, de equilíbrio, e muitas vezes com dor, para que tenhamos uma vida reta diante de Deus, guardarmos o nosso coração, é a palavra de Deus. É ela que fala a nossa consciência mais profunda e fala no seu interior: você está errado. E não fala só isso: se conserte e volte para o caminho do seu Deus. Salomão continua: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Irmão, semana passada eu falei aqui sobre justamente nós guardarmos os preceitos do Senhor para as gerações seguintes. Agora o Senhor separa esse texto aqui para meditarmos nele, falando que a palavra de Deus ela é purificadora para o nosso coração. São tempos difíceis, irmão. E em tempos difíceis você volta o seu olhar para quê? Se não para a palavra do Senhor. Atenta para a palavra do Senhor. Se volta para ela. Presta atenção, espera dela o teu caminho. E olha o motivo: porque são vida para os que as acham, ou seja, preservação. Ora, se alguma coisa te dá vida, você tem que buscar pouco ou muito essa coisa. Não é verdade, irmãos? Por lógica, se eu tenho uma fonte de vida para mim, eu devo buscar pouco ou muito essa fonte de vida? Muito, irmãos. Diariamente, cotidianamente. Meditar nela. Pedir que ela dirija a minha vida. E saúde para o seu corpo. Olha que coisa interessante, irmãos. Quantos filhos de crente não atentam para a palavra de Deus e hoje estão sepultados no Senhor? Quantos? Quantos hoje não atentam para a palavra de Deus e amanhã estarão debaixo da terra? Quantos? E o pior de tudo, a sua alma entregue à condenação. Quantos? A palavra de Deus é vida, mas ela também é saúde. Por que, irmãos, nos estressamos com coisas que nós não devemos nos estressar? Porque trazemos para o nosso coração coisas que precisam ficar de fora dele. Porque nós não colocamos diante de nós o filtro da palavra de Deus. Porque se colocarmos, nós não vamos trazer para o nosso coração o que tem que ficar de fora dele. Não vamos trazer. Quando nós não atentamos para a palavra de Deus, a gente traz tudo para o coração. E dele vão sair o quê? É isso que Salomão está falando. Atenta para a palavra, traz ela para o coração, porque ela vai te ajudar a discernir o que tem lugar nele e o que não tem lugar nele. O que você precisa colocar para dentro do seu coração, o que você precisa colocar para fora, irmãos. Nós somos uma raça caída. Nós somos uma raça caída. Nós não temos capacidade de avaliar o que é bom, o que é ruim, para trazer para dentro do nosso coração. Não temos capacidade. Quem nos concede essa capacidade é o filtro da palavra de Deus, porque nos ensina o que é importante e o que não é na nossa vida. Tantas pessoas caindo e ficando doentes, porque estão trazendo para o seu coração o que não devem trazer para o seu coração.
Precisamos, irmãos, mais do que nunca, do filtro da palavra de Deus no nosso coração. Precisamos colocá-la diante dos nossos olhos. Precisamos meditar nela. Pedir para o Senhor nos acrescente sabedoria. Coloquei no grupo dos professores essa semana agora de EBD, perguntei se alguém tinha dúvidas sobre a lição. E aí surgiram algumas dúvidas lá. Mas, irmãos, quando eu deixei de responder para os irmãos? Podem levantar, pode me constranger nesse momento aqui. Levante a mão e fale: pastor, o senhor me respondeu isso. Pode levantar. Eu tenho certeza que não vai levantar ninguém. Aí, chega na hora de dar aula sobre um livro tão importante que é Apocalipse, cheio de dúvida. Meu irmão, se você não tem retidão no que você aprendeu, como é que você vai aprender, vai ensinar para os outros? Aí, graças a Deus, a irmã Marli colocou lá a dúvida. Mas antes disso, uma irmã que não é professora de EBD tinha me procurado. Pastor, fiquei com dúvida nessa parte aqui. Irmãos, vocês estão estudando a revista de EBD? Estão estudando, irmãos? Excelente oportunidade para vocês crescerem em fé. O livro do Apocalipse nos faz bem-aventurados e fortalece a esperança que deve estar muito viva em nossos corações. E não é um ensinamento fácil. Não é fácil estudar o Apocalipse. Graças a Deus, nós tivemos um escritor iluminado pelo Espírito Santo, que facilita muito isso. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. Aí, se eu estudar, bater o olho lá, entendeu? Alguém pergunta assim, 2 minutos depois: você entendeu o que você está lendo? Me explica aqui essa parte aqui da grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Quem é o falso profeta? Falso quem? Falso profeta. Deixa eu voltar aqui na lição. Irmãos, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Nós não podemos viver uma superficialidade de vida cristã, porque o vosso coração não vai estar marcado assim. Ontem eu tive um comentário no grupo dos pastores daqueles Zona Oeste. Particularmente, irmãos, tem algumas coisas que não deveriam se escrever. Não deveriam se escrever. Porque o indivíduo, ele escreve uma coisa que atenta contra a própria capacidade dele. O pastor coloca lá um texto de um pastor americano, dizendo que tem dificuldade de entender uma doutrina central da nossa salvação, que é a justificação. Meus irmãos, se eu estou num concílio e o indivíduo não sabe responder o que é justificação, eu reprovo o indivíduo na hora. Pode acabar com o concílio nesse momento aqui, remarca para 6 meses à frente, porque o indivíduo não tem condições de assumir uma igreja. Desculpe, irmãos, quem não sabe que é justificação não tem como nem ser professor de EBD, ainda mais estar à frente de uma igreja. Não tem como. E o indivíduo faz a aplicação de que forma? Nós temos que aprender como crianças. Eu tenho que aprender como homem, como pastor, e não é acabar o seminário e esquecer de estudar, achar que minha vida já está pronta diante de Deus para continuar seguindo à frente da igreja. Eu preciso continuar me formando, lendo, ler, exortar e ensinar. E aí uma liderança superficial vai gerar o quê? Uma igreja fortalecida, convicta na sua fé, não é isso? Que nada, irmãos. A igreja replica as características do seu pastor, sempre é assim. Sempre é assim. E se o pastor não sabe o que é a doutrina de justificação, porque no final do texto, um garoto de 13 anos ensina ele o que é justificação, olha o absurdo disso. Ainda bota um texto desse como sendo um texto valoroso para tirar ensinamento e aplica errado aí no ensinamento. Olha onde nós estamos vivendo.
Olha em que situação que nós estamos vivendo. Ora, para que é a palavra de Deus? Se não para nós conhecermos ela cada vez mais e aplicarmos ela no nosso coração. Porque fazendo isso, nós vamos viver com o coração guardado. Tem muita gente que pensa em guardar dinheiro, guardar bens para as gerações futuras. Muita gente que pensa em guardar a educação dentro do lar, dá certo, tem que guardar mesmo. Nossos filhos precisam ser bem educados e exemplo na rua, dá certo. Mas o texto aqui no versículo 23 fala sobretudo. Sobretudo significa o quê? Acima de todas as coisas. Ele não está dizendo que você não deve guardar e fazer uma poupança para os seus filhos, não é isso que ele está falando, não. O que ele está falando é que, sobretudo, o valor maior que você deveria dar, a preocupação maior sua seria guardar o quê? O seu coração, ou seja, a fonte de todas as decisões que você toma na sua vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que nós devemos fazer isso? Primeiro, irmãos, nós devemos fazer isso porque nós vamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou? Da boca procede o que o coração está o quê? Se o seu coração estiver cheio de mal, da sua boca vai proceder o quê? Cheio de angústia, a sua boca vai proceder o quê? Cheio de amargura, a sua boca vai proceder o quê? Cheio de mentira, sua boca vai proceder o quê? Por isso ele fala aqui, desvia de ti a tortuosidade. O que é tortuosidade aqui, irmãos? É a tendência a relativizar as coisas. Irmãos, como nós estamos vivendo isso hoje? Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a época da relativização de tudo, até do direito. Moisés, irmão Bruno, hoje não está aí. Quem é formado em direito, o Ronaldo está estudando direito para caramba aí por causa das provas. Até o direito, a letra era fria ali da lei. Hoje em dia existem interpretações que você bate o olho na lei. De onde esse camarada tirou isso? Estou mentindo, meu irmão? Da onde esse camarada tirou isso? Não está escrito aqui, cadê? Ele se baseia no texto, mas está tudo relativizado, irmãos. O que é certo se torna errado, e o errado se torna certo, e o pior de tudo, há louvor nisso. Não há condenação. Louvam o erro, louvam a tortuosidade. A palavra torta é louvada, palavra sem firmeza, sem retidão. E isso procede de um coração caído, um coração que não é guardado, que não é purificado pela palavra de Deus. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Irmãos, quando nós formos proferir alguma coisa que não seja para edificação, não profira. Segura tua boca, retém, seja tardio no falar e pronto para ouvir. Todos nós temos a capacidade de refrear a língua. Tiago fala isso. Quantas vezes nós falamos perversidade e depois o que acontece? Nós conseguimos pegar a palavra e botar de volta na boca? Não vamos conseguir fazer isso, irmãos. E aí a nossa consciência fica desse tamanho assim, pesada, porque falamos o que não devíamos falar. Aprenda a controlar a sua língua. Um coração sábio, um coração bem guardado e moldado pela palavra de Deus,
lá em Provérbios mais adiante, se não me engano, no capítulo 17, né, nós vamos ver que a palavra no seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Imagine, né? Como se estivesse servindo para você salvas, como se fosse bandejas, né? Uma maçã de ouro para bandeja de prata, como uma figura linda, né? Sendo oferecida para você. Essa é a palavra no seu tempo, no tempo correto. As coisas precisam ser ditas, muitas sim, outras não, mas precisam ser ditas a seu tempo. Estava conversando com o meu esposo sobre isso essa semana. Tem muita coisa que eu quero falar, e eu vou falar, mas no tempo certo. No tempo certo será dito. Os irmãos têm a mesma capacidade, o pastor é extraterrestre. Isso procede de um coração bem guardado e adornado pela palavra do Senhor. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O texto está se referindo a um olhar o quê, irmãos? Reto. Por que isso aqui é muito fácil do judeu entender? Talvez os mais antigos também, né? Se fazia muitos sinais com os olhos quando estava se enganando alguém. Lembra disso? Piscadela. A maneira abraçada aqui com a esposa e olhando para a outra já e piscando para a outra lá. A maneira com a esposa aqui no shopping de mão dada e assim, ó. Parece até um ventilador. E assim, né? As namoradas, as noivas e as esposas do mesmo jeito. Como fala o camarada, não tem gênero não, tá? Pode ser uma camarada feminina ou uma camarada masculina. Nossos olhos têm que proceder conforme o nosso coração. Tem que olhar reto. Em Hebreus 12, versículo 2, depois do versículo 1, abra uma. Ele vai falar exatamente o que está sendo dito aqui em Provérbios, com autores hebreus. Hebreus 12, 1 e 2. Os irmãos mais antigos, por favor, ajudem aos mais novos na fé na abertura do livro de Hebreus. Hebreus 12, 1 e 2. Gostaria que os irmãos se atentassem nesse texto. Eu vou aguardar que todos estejam com a Bíblia aberta. Diz assim o texto: portanto, nós também. Esse portanto aqui, irmãos, faz uma ligação ao texto anterior, que é o texto que nós chamamos de galeria da fé. Ou seja, os exemplos que nós temos de fé. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O autor dos Hebreus, quando está falando palavras, está dizendo assim: guarda o teu coração. Não é isso? Deixar o embaraço e o pecado é guardar o que? Senão o coração. Guarda o teu coração, que tão de perto nos rodeia, faz parte do nosso cotidiano, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Cristã. Caminho estreito,
do Senhor Jesus Cristo. E olha aqui, ó, presta atenção. Olhando para Jesus, olhando reto, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Olhem para o nosso sumo exemplo, que venceu o pecado, desprezou a afronta da humanidade e hoje está glorificado ao lado do Pai. Assim vai acontecer conosco, todo aquele que vencer este mundo através da guarda do seu coração. Seus olhos, olhem, os olhos, irmãos, são a entrada para o coração. Não são? Quando Satanás estava tentando Eva, e ele falando do fruto, antes de Eva pegar e comer, o que ela fez? Olhou, e ao olhar desejou. Então, através do olhar, cuidado com o que vocês estão olhando. Por isso, em casa não entra alguns programas de TV, novela da Globo, algumas séries que são inconvenientes, série de pessoa pelada no meio da selva. Com que tempo você quer ver uma série com pessoa pelada no meio da selva? Só pelo título não é para fazer parte da nossa casa. Pelados não sei o que. Se tem pelado, meu irmão, crente não tem que ficar olhando. Se pelo título você já bota lá na tua casa, já tem alguma coisa esquisita. O conteúdo não se fala. Aí estou eu vendo aquilo lá. O que vai entrar no meu coração? Filme de terror, que é uma coisa assim absurda. Antigamente, filme de terror era Frankenstein, Drácula, lobisomem, tudo que não existe. Já não era para se ver, porque tinha coisa esquisita ali, obviamente. Se o título é de terror, já não serve para a gente, né? Hoje em dia, terror é um cara que se veste de palhaço e mata a gente assim de uma forma assim absurda. Mata a criança, mata a mulher, e o crente fica ali vendo aquilo ali, ó. Como se tivesse tudo normal. De que forma que você está alimentando o seu coração? Navegando na internet, o que você vê, meu irmão? Quais são as escolhas dos livros que você compra? Que conteúdo tem? Do que você vê, do que você lê, constrói o seu coração. É o que vai para dentro do seu coração. Você está alimentando o seu coração por quê? Nossos olhos, irmãos, precisam estar retos e santos, purificados diante de Deus, e não podem se afastar do Senhor Jesus Cristo, sob pena de você mesmo colher na sua vida coisas terríveis. Porque depois que vem um pecado, daí por diante é só morte. O salário do pecado é o quê? É morte. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Irmãos, a palavra de Deus alimentando o nosso coração vai nos ensinar a escolhermos bem. E depois que nós estivermos adentrando no caminho que está errado, esse pondera aqui traz a ideia de que avalia. Você já adentrou no caminho? Presta atenção no que esse caminho está te afetando. Volta atrás. Pondera a vereda dos seus pés. Não está vendo que esse caminho vai te levar para a morte, para a destruição, para algo que é mal na sua vida? Você vai colher frutos podres desse caminho. Pondera, avalia, volta atrás enquanto é antes. Quanto tempo?
e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, ou seja, bem planejados de acordo com a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus e na hora de fazer uma escolha, aplique-a. Não é para ficar no conhecimento, aplica na escolha a palavra de Deus. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, seja firme. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Ou seja, um homem de coração, homem aqui é genérico, tá? Tanto homem como mulher. A pessoa de coração dobre é duplo, sem firmeza, sem convicção. Eu vou falar uma coisa para você: você não vai ser somente inconstante na igreja, você vai ser inconstante nos estudos, no trabalho, no seu papel na família, vai ser inconstante em tudo. Todos os seus caminhos serão inconstantes. Quando surge uma dificuldade na vida do indivíduo, a primeira pergunta que vem na cabeça: como é que eu posso me livrar de alguma coisa que eu faço na igreja? Irmãos, como eu tenho visto isso acontecer? Aperta o trabalho quem sofre o reino de Deus. Aperta questões familiares, reino de Deus. Eu nunca penso assim: como é que eu posso melhorar minha rotina? Como é que eu posso melhorar a organização da minha casa? Como é que eu posso melhorar a organização do meu trabalho, para que fique mais tranquilo? Mas não, pastor, não vou poder participar disso. Mas por que não? Não, porque daqui a 2 semanas, um mês, está previsto que nem aumentou ainda, uma carga de trabalho, uma carga de estudo maior. Aí sabe o que a gente faz como liderança? Só ora ao Senhor, para que o Senhor abra. E agora eu estou educando a igreja. A gente ora e educa. Porque você acha que a sua inconstância vai ser só em relação ao reino de Deus? Não vai ser. Você vai ser um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo estudante, um péssimo profissional. Porque a inconstância se desenvolve em todos os campos e áreas da nossa vida. Coração dobre e duvidoso, ele não consegue ser firme em caminho nenhum. Ronaldo fazendo concurso aí há 2 anos. Se você tivesse assim, faço ou não faço, aquelas dúvidas iniciais, né? Que você tinha. Se você não tivesse eliminado essas dúvidas, você estaria conseguindo alguma coisa, meu irmão? Duvido. Essa palavra de Tiago, capítulo 1, falou o meu coração. Há 4 anos atrás, eu levei uma bofetada, mas de mão fechada do Senhor. E eu sei que ele veio. Estou dividindo uma experiência pessoal. Acabei de ser escolhido como pastor da igreja. Além de pastor da igreja, eu ainda fiquei trabalhando numa multinacional italiana e dando aula. 6 meses, lembra disso? De agosto a dezembro. 6 meses. O Senhor falou assim no meu coração: o que você quer? Você se entregou realmente para mim? O que você quer? Porque um homem de coração dobre é como uma onda do mar, que bate para lá, bate para cá, bate para lá, e o vento joga para lá, o vento joga para cá. É assim. E o Senhor falou isso no dia seguinte eu estava pedindo demissão da empresa. Eu estava esgotado. A Ana pegou uma foto minha dessa época, falou assim: meu bem, como é que você estava aqui? Estava esgotado, magro, olheira, ainda entrou o mestrado ainda. Não esqueci disso, entrou o mestrado, cara. O que você quer? Ou você se entregou para mim, ou você não se entregou para mim. Porque se você continuar assim, você vai ser inconstante,
nos seus estudos, no meu trabalho, no seu papel na família, tudo. A palavra de Deus precisa produzir posicionamento na nossa vida. O que é prioridade para mim? Assim eu guardo o meu coração. Os meus caminhos são desenhados e escolhidos em conformidade com o coração que está guardado na palavra de Deus. Eu não posso ser confrontado com a palavra de Deus e ao mesmo tempo continuar levando a vida como se... do mesmo jeito, que é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho mais hoje, mas é necessidade. Existe hoje uma certa facilidade em se identificar erro, mas uma dificuldade enorme em se mudar procedimento. Sentei com um adúltero aqui no meu gabinete e perguntei para o adúltero: rapaz, você não se arrepende do que você fez? Pastor, eu sei que eu estou errado. Eu não estou perguntando isso. Você não se arrepende do que você fez diante de Deus? Pastor, eu sei que eu estou errado, eu estou muito errado. Eu falei para ele: eu desisto. Você ignorou o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. Não tem mais lugar para você junto com os santos de Deus. Você vai ser jogado no mundo, vai se perder de vez. Porque o indivíduo reconhecia o erro, mas ele não era capaz de se arrepender e se converter do erro. Irmãos, reconhecimento de erro sem conversão é um passo seguinte para errar de novo. Porque você não volta atrás, você continua no mesmo caminho. Ora, se você está no caminho de erro, o que vem no seguinte? Vai vir uma acerto? Vai vir um erro de novo. E hoje nós temos a capacidade de identificar que estou errado nisso, nisso e nisso. Mas na hora de tomar o posicionamento e falar, eu não vou errar mais, as pessoas são fracas. Ou fraqueza, que é, vamos colocar assim da melhor forma, conveniente, ou fraqueza realmente de fé. Porque existem fraquezas que são convenientes, o indivíduo quer continuar no caminho do pecado, e fala assim: eu não consigo vencer isso. É muito fácil falar isso, é muito fácil fazer isso. Mas, irmãos, os nossos caminhos têm que estar de acordo com o nosso coração, e o nosso coração tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E mesmo que a gente adentre em caminhos errados, nós temos a capacidade de avaliar e voltar atrás. Deixa eu me mandar nesse caminho aqui, para que a gente não decline nem para a direita, nem para a esquerda, mas o nosso pé esteja constantemente distante do mal. Porque o mal está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe nesse intento de guardar o nosso coração, sabendo que um instrumento de avaliação para guardarmos o nosso coração sempre será a Bíblia, a palavra de Deus. E sabemos que nós precisamos colocar essa guarda em prática, através do que sai da nossa boca, através do que nós vemos e através dos passos que damos nessa vida. Amém, irmãos?